Olá, eu sou Estevão Delgado. Eu sou Marcel Filgueiras. Vai começar mais um Pode Frescar. Nha. Bora frescar! Ela é uma mulher preta, trans e poderosa. Gabriela Augusto é diretora e fundadora da Transcendemos Consultoria, que implementa projetos de negócios pautados na diversidade em empresas. Seu trabalho a levou a conquistas como Top Voice do LinkedIn e um lugar na lista da Forbes de pessoas com menos de 30 anos mais brilhantes do Brasil. Ela usa sua influência para compartilhar conhecimento dentro e fora das redes sociais e, mais do que informar, ela busca transformar. Por isso e muito mais, é ela que fresca com a gente. Gabi Augusto in the house! Maravilhosa! Seja bem-vinda, meu amor. Mãozinha, né? A gente ama da mãozinha. Seja Bem-vinda, Gabi. Obrigado pela participação, pela honra da sua presença. Não, a honra é toda minha de estar aqui com vocês, falando sobre esses assuntos maravilhosos. Vocês devem super conhecer Gabi Augusto, é super colaboradora do Exatamente. Ela tem uma assiduidade, né? Coisa que a gente não tem, né, mano? De postar toda semana. Constância, né? Não é constância. É constância que eu queria dizer. Assiduidade tá ok. Mas a assiduidade é uma Tá palavra boa tudo também. bem. Sim. É que a gente vai. Uma honra absurda ter você no Exatamente, primeiro de tudo. E eu queria saber quem é Gabriela Augusto. Eu queria não. O público quer saber. Conte. Bom, a Gabriela é uma mulher negra, é uma mulher trans, que cansou de viver esse preconceito nosso de cada dia, sabe? A Gabriela é uma pessoa que decidiu fazer algo pra que de alguma forma as pessoas pudessem entender não só a desigualdade que existe no mundo, mas o que elas podem fazer pra contribuir pra reversão dessa desigualdade. Então, desde que eu tava na faculdade, eu comecei a trabalhar com movimentos sociais, com, assim, direitos humanos, basicamente. Mas a partir de 2017, eu fui para um caminho mais corporativo. Então, tudo aquilo que eu sempre defendi, tudo aquilo que eu sempre acreditei, eu consegui traduzir numa linguagem de empresa. Então, desde então, por meio da Transcendemos, eu tenho ajudado empresas a pensar numa estratégia para a diversidade e para a inclusão. Então, pensando no combate ao racismo, combate ao capacitismo, em prol da igualdade de gênero. A gente vai chegar lá. Um pouquinho. Sem spoilers. Um pouquinho mais pessoal. Você é, além de toda esse evento que é Transcendemos e tudo que você faz, você é uma mulher preta, trans e lésbica. Esse é um ponto que até... Fale sobre isso. Até acabei não falando, mas é real, assim. É real e essa sempre foi uma questão pra mim, porque eu não tinha referências, né? Eu me lembro, assim, desde quando era criança, eu queria de alguma forma fazer parte desse universo feminino, mas ao mesmo tempo eu sentia atração por outras meninas. Então, sempre foi um conflito pessoal, assim, de quero ser, quero ter, como que é isso? E eu não tinha referência, assim, não parecia algo possível. Como que eu posso ser uma mulher, gostar de uma mulher e uma mulher trans, travesti? Eu me lembro que um grande conflito meu foi assistir aquela banda Tatu. Não sei se vocês se lembram disso. All the things you say, all the things you say, running through my head. Exato, então eu olhava pra aquilo e falava, cara, o que eu tô sentindo, sabe? Será que eu tô sentindo uma atração por elas? Será que eu quero ser elas? Será que é os dois? E eu só fui entender isso como algo possível muito recentemente, sabe? Assim, 2015... 2015 acho que foi a primeira vez que eu sempre me relacionei com mulheres. E em 2015 foi a primeira vez que eu falei que talvez eu fosse uma mulher trans. Falei isso pra minha ex-namorada. E eu falei pra ela, assim, com bastante medo, assim. Falei como se fosse uma coisa ruim.
E ela olhou pra mim e falou, não, isso é incrível. Que legal. E foi a primeira vez que eu parei pra Nossa. pensar, cara, isso não é algo que eu deveria esconder, isso não é algo ruim. Isso pode ser celebrado também, sabe? E aí foi a partir de 2015 que eu comecei a viver um pouco mais isso. Isso no pessoal, né? A sua vivência. Conta assim pra quem tá assistindo, né? Num tweet, né? O gênero, né? E sexualidade, né? Mostrar um pouquinho dessa diferença desses É, dois para as conceitos, pessoas, né? bem rapidamente para as pessoas entenderem que sim, é possível ser uma pessoa trans e uma pessoa lésbica. Exato. Em um tweet, né? Assim, em um tweet. Quando a gente fala de orientação sexual, a gente fala de pra onde caminha o seu desejo. Se você Exato. gosta de homem, gosta de mulher, gosta dos dois, gosta, enfim. Orientação sexual. Quando você fala em identidade de gênero, você tá falando de como você se sente. Se você se sente enquanto uma mulher trans, um homem trans, uma pessoa não binária. Enfim, são duas coisas diferentes. Por mais que a sociedade espere que. E já não é mais um tweet, né? Mas por mais que a sociedade espere que isso se encaixe como um Lego, se encaixe de uma maneira linear, isso muitas vezes não se encaixa. E é sobre isso que se trata, né? Uma mulher trans lésbica. Tem um Amei. monte, né? Uma interseccionalidade e sexualidades infinitas, né? Eu te confesso que me gera fascínio por todo mundo que é capaz de se entender e a própria pessoa se assumir nessa verdade. Entende? Então, tipo, você se entendeu, você assumiu essa verdade pra si, você vive essa verdade, e por mais complexa que ela seja pro outro, quem tá vivendo é você. No fim das contas, quem tem que entender é você. E uma coisa que eu sempre gosto de falar: enquanto você não entende, você respeita. E aí você vai atrás de procurar entender. Ai, não quero ir atrás. Tudo bem, então você só respeita. Só respeita, E cuida né? da sua vida. É. Pra mim é tipo. As N simples possibilidades, desse jeito, né, sabe? que o ser humano tem. E aí, falando sobre essa educação, né, da comunidade, a gente faz isso muito no Exatamente, enfim, com vários parceiros, que é despertar, né, essa consciência social nas pessoas, né, explicando, né, o que é consciência de classe, né. Conta um pouquinho, né, como que é para você fazer esse trabalho e como as pessoas começam, né? Uma dica para que as pessoas começarem a acessar isso com mais profundidade, né? Vamos dizer assim. Bom, eu acredito que o conhecimento é uma das principais ferramentas no combate ao preconceito. Tem muita gente que é racista, LGBTfóbica, até mesmo machista, muitas vezes por desconhecimento, muitas vezes por não ter um momento de reflexão, de discussão, de acesso, né, a algumas conversas muito importantes. Então, eu acredito que um caminho importante que a gente pode seguir é multiplicar essa informação sobre esse assunto. Tanto é que eu comecei a trabalhar com isso. Na Transcendemos, a gente, entre outras coisas, oferece treinamentos, palestras, workshops, onde a gente fala sobre esses assuntos, sobre a questão LGBT, sobre igualdade de gênero, sobre pessoa com deficiência, né? Porque, assim, eu sei que muitas vezes as pessoas tentam me tratar bem errando meu pronome, sabe? Indo numa padaria, indo num hotel. Às vezes eu sinto uma intenção genuína, mas às vezes as pessoas, não sei, ficam confusas, é a primeira vez delas falando com uma pessoa trans. Eu sei que algumas vezes pode ser uma maldade, é um Aham. ataque, né? Às vezes as pessoas olham A essa minha. intenção, né? Muitas vezes eu percebo, assim, que a pessoa olha pra essa minha liberdade de ser quem eu sou e isso afeta ela, isso Incomoda. incomoda e ela quer me Ela incomodar agride. também. Uhum. Mas às vezes eu sinto também que é uma falta de conhecimento. Então, para esse segundo grupo, o grupo da falta de conhecimento, eu sinto que o remédio é um remédio que a gente pode oferecer, né? A gente pode oferecer esses espaços para a gente falar sobre esses assuntos, para que essas pessoas reflitam, pensem em melhores maneiras, né, de tratar os outros. É nisso que eu tenho investido e apostado. E se envolvam, né? Tu sabes que às vezes eu tenho a impressão que o nosso comportamento é muito semelhante às pequenas vilas na época da Idade Média, quando apontava uma mulher que era bruxa e as pessoas que não conheciam nada morriam de medo e começavam a jogar pedra e queimava e perseguia, né, com os materiais lá de agricultura. E às vezes eu vejo a gente nesse mesmo estado.
Passaram-se séculos e eu sinto que a gente às vezes está estacionado nesse modus operandi. Sim, sem dúvida. Eu acho que uma pessoa trans, ela bota em xeque várias crenças milenares, né? Várias Sim. certezas que as pessoas têm como imutáveis. Então, se um homem olha pra mim, me deseja, e ele percebe que eu sou uma mulher trans, cara, isso gira umas chaves na cabeça Uhum. dele que pode ser um baita problema pra ele, né? Como que ele pode ter desejado alguém que tem um pênis? E foi muito interessante tu falares sobre crenças, porque para a gente adquirir qualquer conhecimento, seja ele de ordem pessoal ou de ordem social, a gente precisa se rasgar ao meio. Isso significa que a gente tem que mexer completamente no nosso sistema de crenças. Você vem de um letramento bem corporativo, né, na sua formação. Me conta como foi esse processo para virar uma influencer, uma blogueira que dá aula na internet. Legal. Eu acho que essa minha consciência social, ela vem desde a época do cursinho pré-vestibular. Eu fiz um cursinho assim que tinha um olhar mais social para as questões, assim, não era algo tão técnico, não era algo só para preparar para uma prova uma vez na vida e tchau, um abraço. Não. Foi um lugar assim de muita discussão, muita reflexão. Isso fez com que eu entrasse na PUC de São Paulo. Entrei por bolsa, por cotas, me orgulho muito de falar sobre isso. E a PUC sempre foi um lugar assim com uma efervescência política e intelectual. Isso me ajudou a abrir ainda mais minha mente para as questões relacionadas a direitos humanos, a igualdade, né? Eu me formei em direito lá, mas acabei não atuando em direito diretamente. Eu abri, em primeiro lugar, uma escola de idiomas em Taboão da Serra. Não sei se quem tá nos assistindo aqui conhece Taboão da Serra, mas enfim. Na sequência, eu comecei o trabalho por meio da Transcendemos. E aí, eu usei todo esse conhecimento que eu adquiri na PUC sobre direitos humanos, essa consciência social que já vinha caminhando comigo há algum tempo, e eu percebi que aquilo se aplicava ao mundo corporativo, mas de uma outra forma, né? A gente precisava adaptar um pouquinho ali o discurso, apesar dos ideais serem os mesmos. E aí, com essa minha pegada, assim, que se tornou uma pegada leve, uma pegada didática, uma pegada até estratégica, né? Eu consegui um espaço entre as empresas e eu também consegui um espaço criando conteúdo no LinkedIn, que é uma rede, assim, um pouco mais formal, Uhum. né? Uhum. Então, as pessoas gostaram muito do que eu falava e da forma como eu falava. E aí eu consegui espaço na rede, fui conquistando um número cada vez maior de seguidores, cada vez maior, não só de seguidores, mas de pessoas que estavam ali dia a dia, sabe, comentando nos posts, me apoiando. E pessoas também que começaram a me demandar nas empresas onde elas trabalhavam. E aí esse círculo virtuoso acabou culminando, assim, no sucesso da Transcendemos. Eu acho que foi um pouco da minha jornada. Legal. Amei. Aí falando sobre o ônus e o bônus de ser uma figura da internet, uma blogueira, vamos dizer assim, você lida com muito ódio, né? E com muito amor também, né? A gente tem que falar aqui que a gente precisa responder também os comentários positivos, né? Sim. E fazer um exercício para não comentar os negativos, né? Porque a pessoa critica, né? E tem muito comentário positivo, né? Queria que você falasse um pouquinho como você lida, né? Com essas opiniões. Bom, eu penso que hoje eu ocupo, de certa forma, uma posição de referência no que diz respeito à diversidade, inclusão e negócios. Então, eu sinto que essa posição ela demanda uma responsabilidade, né? Então, mesmo que eu receba muitos comentários de hate, de ódio, são inúmeros, são muitos, muitos mesmo. Eu sei que eu não posso perder a paciência e descer do salto com a galera. Porque muitas pessoas me veem como uma inspiração, assim. Uhum. Poxa, a Gabriela consegue lidar com tudo isso, lidar de uma maneira leve, de uma maneira didática. E eu
sempre me esforço, assim, pra seguir inspirando outras pessoas a fazer o mesmo. É difícil? É. Uhum. Às vezes eu quero perder, eu tô quase perdendo a paciência. Tô. Mas eu não posso, sabe? Eu não posso. As minhas opiniões, elas precisam ser comedidas, precisam ser Sim, tem que ter uma balanceadas. postura, né? Exato, exato. Eu acho que a gente precisa inspirar outras pessoas, assim, a seguir com esse equilíbrio também. É difícil, mas uma palavra que a gente já trouxe aqui na nossa conversa, acho que é consistência, né? Uhum. Se a gente tem consistência, se a gente consegue. Ah, a gente não tem, né, mano? A gente precisa fazer. Ó, a gente é muita gente, eu tenho. Consistência eu tenho. A gente falou com constância, é diferente. Tu falaste isso, no Norte e no Nordeste a gente usa um termo que eu amo pra quando tu tá batendo boca, que aí chega uma sensata e fala assim, para de te trocar com ela. Para de te Te trocar com ela, que Te é tipo ficar trocar. batendo boca, sabe? Para de te trocar com ela. E eu amo isso, sabe? Porque é muito disso. E no fim das contas, se tu parares pra pensar, é um exercício de inteligência emocional você se controlar. Uhum. Né? É um exercício você olhar pra aquilo e literalmente decidir o quanto vai te atingir ou não. E se segurar pra não retrucar, não agir com reatividade, não se aproximar desse primitivismo Uhum. reativo. E isso é muito bom. Eu acho que isso é que gera o elemento admiração, que acaba reforçando a tua credibilidade, né? Acaba fazendo essa esteira do Mas sucesso emocional. mas é bem difícil, assim. Bem Muito, difícil mesmo, imagina. porque eu posso mencionar um exemplo aqui. Eu saí da farmácia, eu fui pro Pelourinho, eu tava em Salvador, e aí eu precisava fazer um workshop. Aliás, um workshop não, uma reunião online. E aí eu precisava de um lugar minimamente silencioso com Wi-Fi. E eu achei um restaurante que estava mais ou menos vazio. E aí eu entrei no restaurante e fui perguntar para as pessoas que trabalhavam ali se eu poderia usar algum espaço, como que funcionava, quanto custava, né? E aí a pessoa que me atendeu virou pro lado e falou: Ah, o rapaz quer saber se pode usar a internet aqui. E, meu, eu tava, assim, de top, de saia, maquiagem, assim. É cretinice mesmo. É inexplicável, assim, como que ele. Existe um prazer em fazer o outro doer. É exato, as pessoas olham pra uma taça e um papel e sabem a diferença, né? Assim, sabem ler os símbolos que Uhum. não são tão difíceis de serem lidos. Eu tava me apresentando de uma maneira bem simples, assim, de ser lida enquanto mulher, e mesmo assim as pessoas não estavam me respeitando daquela Uhum. forma. Tanto é que aí eu saí desse restaurante e falei, não, tudo bem. Aí eu sentei no Pelourinho e comecei a chorar lá, assim, porque eu não aguento também, sabe? Sim, é Assim, muito. são violências que vêm de várias direções diferentes, sabe? De jeitos diferentes. E vem sempre, né? Então, não é fácil. Não é fácil. Ah, eu sinto muito por isso, porque realmente eu consigo visualizar não só a cena, mas a tua dor também, porque é muito ruim a gente não ser respeitado pelo básico, que é porque a gente não é pedir muito. É. Você, E a sabe, querer o gente, mínimo. a gente não alcança, né? Por mais que a gente tente pensar, né? Imaginar, a gente não alcança, né? A gente falou sobre isso, com as inúmeras microagressões que uma pessoa trans sofre desde a hora que ela acorda até a hora que ela vai dormir, que é tipo, nem as... Tem também as não faladas, né? Que é um olhar de um porteiro, um olhar de Uhum. um segurança, ou qualquer pessoa que você encontre na rua. Então é bem pesado, né? Então, e aí isso dá força, na verdade, pra gente não parar, né, mano? Porque o Exato. trabalho que a gente faz exatamente, e aí isso é muito consciente, é da gente tá fazendo pra uma geração que vai chegar ainda, né? De Isso. você ter crianças trans, né? Pessoas trans que vão crescer numa realidade melhor, né? Numa sociedade que vão compreendê-las e vão respeitá-las, né? Porque a gente tá numa sociedade que é muito pesada, né? Tanto é que a gente tem aí metade, né, das pessoas votaram no Bolsonaro. Então, você tem que fazer essa conta. Você entra num lugar, metade das pessoas podem Uhum.
Exato. né? Então, embora seja realmente triste, desconfortante, é um motivo pra gente não parar, né? Porque a gente precisa trabalhar pra mudar a realidade, né? Eu tenho duas coisas pra falar. Primeiro, hoje em dia, qualquer pessoa que eu vou compartilhar, podem me mandar tudo. Qualquer pessoa que eu vou compartilhar, que eu vou curtir, se eu não conheço, não sigo, eu vou lá nos amigos dela e digito o bolso. Seguiu, querida, já era. Pra mim já foi descartado. Inclusive, eu vi alguém, um apresentador, dando uma opinião belíssima sobre um assunto, e aí eu vi lá que ele seguia membros da família, e eu falei, ai, acabou pra mim, morreu ali. E a outra coisa que eu quero falar é que nós fizemos um programa com a Bruna, do Bicha da Justiça, a Bruna Andrade, que é advogada. Já tive com ela. E, nossa, você sabe que é uma pessoa educada, polida, comprometida, séria. Tipo, a Bruna é muito maravilhosa. E aí a gente postou um Reels, não exatamente, com um recorte do programa, né? Falando sobre como nós poderíamos ajudar, como as outras letras podem ajudar a comunidade trans. A pergunta era essa, porque a Bruna trabalha com direitos LGBTQIAPN+. E aí teve um comentário que dizia: por que pessoas cis estão falando de pessoas trans? E aquilo me pega, porque assim, a pessoa não viu o vídeo. A pessoa não sabe quem tá no vídeo. E claramente não conhece o trabalho nem da Bruna e nem o nosso. Porque a gente não tá falando porque a gente tá comentando a vida da celebridade. Não é isso que a gente tá fazendo, Pelo entende? contrário, né? A gente é aliado, né? A gente é aliado e mais do que isso, a gente é comprometido com essa transformação, sabe? Tipo, em ser agentes transformadores que levam essa palavra, que compartilham esse conhecimento, que reverberam a causa, entende? Tipo, esse é o nosso papo. A gente, como o Estevão acabou de pontuar, a gente não alcança a transexualidade porque não a vivemos e não temos a audácia de virar e falar assim, ai, sei como é. Não, a gente não sabe. A gente não sabe como é. E isso não impede a gente de lutar junto. E assim, pra que fique claro pra quem nos assiste, eu vou colocar um outro exemplo que ajuda muito também. Como homens cis, a gente não tem medo de ser estuprado na rua. Não é um medo que passa pela gente, que a maioria das mulheres tem. Agora, por causa disso, uma mulher que vira pra mim e fala que ela não quer passar num beco escuro porque ela tem medo de ser estuprada, eu vou dizer, para de frescura? É assim que eu vou tratar ela? Claro que não. Eu vou dizer, espera mais um pouco, eu vou contigo, vou pegar um Uber. E ver se o Uber é mulher, ainda tem isso, sabe? Tem sempre camadas de cuidado. Então, eu gosto de pontuar que nós, dentro de todo o privilégio que a gente escolheu não se sentar nele. A gente escolheu utilizá-lo realmente como ferramenta para trabalhar, sabe? Para ampliar isso tudo, essa voz, essa informação e dar voz a quem tem o completo lugar de fala, no caso, você aqui. Ai, gente, militei, tô louco, Emocionei. militei. Não, mas faz super sentido. A gente precisa entender quais são os nossos privilégios, quais são as ferramentas que estão à nossa disposição e usar elas para impactar positivamente a vida das pessoas que estão no nosso entorno, né? Então, se trata dos homens que podem apoiar o movimento pela igualdade de gênero, né? Se trata das pessoas que não são LGBTs, mas que vão lutar contra a LGBTfobia, das pessoas que são brancas, mas que podem apoiar a busca pela igualdade racial também, né? A gente Sim. precisa envolver cada vez mais pessoas nessas pautas. Porque se a gente deixa isso só nas costas da pessoa que é trans, da travesti, isso é desigual, isso A transformação ela tem que ser coletiva, né? É. E a gente falou aqui do Bolsonaro, se ter votado Bolsonaro, isso não te diferencia, né, nessa sua atenção que você precisa dar às causas. Não significa que você votou no Lula, Tá tudo bem. tá tudo bem. Amor, se envolva, vá procurar saber, ver o que você pode fazer, né? Não basta só não votar no Bolsonaro, né? Exato, assim, acho que já deu essa história de desunião. Tá mais do que claro que a gente precisa. A gente viu dos últimos 4 anos como um grupo que decide se unir é forte, tá? Um grupo que nem era tão grande assim, mas se uniu e a gente viu a força que pode ter. Então, qual é o ponto que a gente não entendeu o exemplo tão claro, esfregado na nossa cara, que a gente não sofreu o suficiente com o exemplo alheio? Tipo, qual é o ponto de se manter desunido? Pra mim, tipo, isso tá bem, já deu, assim, sabe? Conta um pouco como nasceu a Transcendemos.
Bom, eu disse já no começo da conversa que eu não quero que outras pessoas passem pelo que eu passei. Uhum. Então eu pensei, poxa, o que que eu posso fazer para que a gente tenha um futuro mais justo? Sim. Mas quando eu comecei a pensar nisso, eu não tinha dinheiro. Eu não tinha nada, não tinha visibilidade, eu não tinha canal no rede social. Então eu peguei e fiz um livrinho que eu chamei de Manual Empresa de Respeito. Aí eu imprimi esse livrinho em casa mesmo, várias cópias, e comecei a distribuir em empresas que ficavam perto de onde eu morava. Eu morava num lugar chamado Taboão da Serra. E aí eu oferecia esses livrinhos e não cobrava nada por eles. Eu só perguntava para as empresas o que elas estavam fazendo sobre diversidade e inclusão. E aí começaram a me chamar para palestras, para treinamentos, e foi aí que eu fundei a Transcendemos. Na panfletagem. Na Pampa. Ela tinha uma máquina de datilografar e um sonho. Eu tô chocado, Sim. que legal, Foi que legal. mais ou menos por aí. Ao invés de uma máquina de datilografar, uma Epson com baldinho de tinta. Que mas legal. bem parecido. E aí foi crescendo. E teve uma matéria que publicaram sobre isso, de ir de porta em porta, panfletando basicamente, num jornal chamado HuffPost. Não sei se Sim, vocês lembram. amo. E aí deu um Boom. alcance pra coisa. A partir daí foi sucesso. Aí você criou a Transcendemos, que é uma consultoria, né? Quais são os serviços que ela presta? É uma empresa de consultoria em diversidade e inclusão, e muitas pessoas têm dificuldade ainda em entender que isso é uma carreira e uma empresa Uhum. que pode. Isso é uma consultoria de negócios. Né? As pessoas ainda falam, Gabriela, mas e aquele seu coletivo? E aquele seu projeto? E aquela sua ONG? Não, é uma empresa. Não, é uma empresa. Exato. Então a gente oferece não só consultoria estratégica, então a gente busca levantar dados sobre o cenário de uma empresa, entender ali os desafios da comunidade LGBT, da comunidade negra, de pessoas com deficiência, pensar num plano, por exemplo, uma política de inclusão, mudança de processos, jornadas de aprendizagem para as pessoas dessa empresa, então palestra, treinamento, esse tipo de coisa. E mais recentemente a gente lançou uma espécie de selo, uma espécie de certificação chamada Empresa de Respeito, né? Fazendo legal. referência até aquele primeiro Sim. manual, onde a gente faz uma avaliação, entende se a empresa tem um mínimo de maturidade nas ações que ela está aplicando, e aí, se ela alcança 60 pontos de 100 possíveis, ela recebe esse selo EDR. Você tá sempre relacionando a pessoa trans na marginalidade, ou que a sociedade impõe, né, de que ela não vai ser, né? E é muito orgulho, né? Muito gratificante ver, né, um movimento tão grande assim, de Eu mulheres fico- tão inspiradoras. Eu fico feliz, assim, não enquanto uma conquista individual só, mas Sim. pensando em nós, LGBTs até de maneira geral, né? Que a gente sempre é posto num lugar de, LGBTs das artes, LGBTs Uhum. outras esferas da Sim, sociedade, exato. nunca negócios, né? Nunca Sim. nesse outro lugar. Porque, claro, a gente deve ter a liberdade para seguir a carreira que a gente bem entende. A gente pode seguir uma carreira artística, a gente pode, não sei, fazer o que a gente quiser, mas a gente também pode estar numa grande empresa, pode estar liderando um movimento Qualquer empresarial. lugar. Total, né? total. E a gente faz não só para empresas aqui no Brasil. A gente tem clientes em Argentina, Chile, Que maravilha que tu México. conseguiste sair das nossas fronteiras. Chique, amor. Sei fina. Tá? Fina, amei. A É gata- muito legal isso A tudo, é muito gata aqui é interessante. internacional. Tá, querida. De Taboão Tá. da Serra para Para o o mundo. Sim, sem dúvida, a gente tá bom pro mundo. A gente tava falando sobre essa coisa de trabalhar com diversidade e inclusão, que as pessoas relacionam tudo à ONG, né? Conta um pouquinho disso, assim, como você se posicionou a sua empresa como uma empresa prestadora de serviço e não uma ONG. Exato. Eu acho que o trabalho de ONGs, coletivos universitários, são trabalhos complementares. E necessários, né? Necessários. Não acho que um é melhor ou pior que o outro. Mas no meu caso, e no caso de outros colegas também que trabalham com o que eu trabalho, ainda existe todo um estigma, existe todo um estereótipo, assim. Vou dar um exemplo. Eu tava no médico e a pessoa que tava me atendendo falou que tava tendo um problema com o cartão de crédito dela. Foi clonado, questões com banco digital. E aí, durante a conversa, eu falei, na Transcendemos, na empresa que eu fundei, a gente usa esse mesmo banco digital. E a pessoa olhou com um olhar de espanto, assim, falou, nossa, mas vocês têm conta no banco? Por quê?
que vocês precisam disso, vocês recebem doação? E não, a gente não recebe doações, sabe? Nós somos uma empresa e a gente recebe pelos nossos serviços, a gente tem que pagar nossos fornecedores também, né? E por isso que a gente precisa de uma conta. E eu acho que essa situação ela é bastante exemplar, porque ela demonstra a visão que as pessoas ainda têm sobre esse trabalho com diversidade e inclusão, até mesmo com direitos humanos, né? Assim, não é visto como algo que pode caminhar ao lado dos negócios. É é tido como algo apartado, algo que tá à margem, assim, né? Tá, você tem uma consultoria empresarial, você tem os negócios, mas você abraça umas pessoas trans lá no final de semana. Não, Isso. sabe? São duas coisas que caminham lado a lado. Negócios de impacto, negócios de sucesso, são negócios que trazem a inclusão em seu bojo, enquanto um valor central, né? Então é isso que eu defendo, assim, que diversidade e negócios são coisas que caminham lado a lado. Não é visto no mesmo patamar, né, que outras empresas que prestam serviços, enfim, tem, de algum modo as pessoas colocam isso nesse lugar de Exato. ONG, de uma... Não, e além de, quando você fala em letramento, né, essa coisa do educacional, né, tem a ver além de um compromisso ético, né, e aí quando você traz diversidade para dentro do seu time, sobre tecnologia, né, você vai ter um time mais diverso, vai pensar melhor, né, com mais realidades, mais vivências e vai entregar um produto melhor, né. Sim, sem dúvida, a inclusão e a diversidade em si ainda são vistas como caridade, né, como um favor. E não é assim que funciona. Para que você crie um produto, pode ser um produto tecnológico, é importante que você tenha uma equipe formada por pessoas com diferentes trajetórias de vida, diferentes visões de mundo. Isso vai ajudar você a criar um produto melhor. Uhum. Eu tive numa conversa, numa reunião com o pessoal do Google, e me disseram uma coisa bem interessante. O Google é um cliente, inclusive, da Transcendemos. E me falaram, Gabriela, a gente percebeu em determinado momento que todo mundo no mundo é impactado por pelo menos um dos nossos serviços. O Maps, o Search, o Street View. E a gente percebeu que para servir bem esses clientes, a gente precisa ter essa diversidade que existe no mundo refletida no nosso corpo de colaboradores. Né? Senão, como que a gente vai fazer coisas para mulheres se a gente não tem mulheres aqui? Como que a gente vai É fazer tão óbvio, né. coisas para travestis se não tem travestis na equipe? Né? Então, acho que é uma mentalidade que a gente precisa adotar em outros negócios, outras empresas, que essa diversidade é indissociável da inovação, da criatividade e do futuro em si. Inclusive, a gente está com uma pauta atual que é a escolha do ministro, né? Precisamos de um ministro negro, né? Uma Exato. pessoa preta ali para representar o povo, né? É tão óbvio, né? Tipo, precisa desenhar e já uma travesti. Pra ontem. Vem aí. Vem aí. Vem aí. Precisamos de uma ministra travesti. Não é? Gabi, a gente falou. Na verdade, tu falaste da tua formação em direito, que te ajudou na parte dos direitos humanos e tudo. Mas tu te especializaste em design thinking. E eu queria que tu explicasse um pouco para as pessoas o que é. E se já desenvolveste algo a partir dessa especialização. Legal. O design thinking, a gente tá falando basicamente aqui de uma abordagem. Geralmente não se gosta que fale que é uma metodologia, né? Uhum. Metodologia passa a ideia de algo muito quadradinho. Não, uma abordagem, uma forma de ver os problemas, os desafios. E essa forma de ver os desafios, os problemas, ela primeiro é visual, né? A gente precisa trazer para algo mais palpável, assim, algo mais tangível. E também tem outros princípios que estão no bojo do design thinking, que são, por exemplo, colocar as pessoas no centro do desenvolvimento de soluções. Então, se a gente vai pensar nessa fichinha aqui, a gente não vai pensar, nossa, a impressora que vai imprimir, será que ela tem o amarelo e ela tem o verde e essa fonte aqui que a gente usou, será que a gente vai ter no computador? Assim, ao invés de a gente fazer essas perguntas antes de desenhar essa fichinha, a gente vai pensar, poxa, a pessoa que vai segurar essa fichinha, ou a pessoa que vai ler essa fichinha, ela é uma pessoa com deficiência visual, ela tem baixa visão, isso daqui tem alto contraste, por exemplo, a pessoa vai conseguir enxergar, vai entender o que está escrito,
né, vai estar acessível para o idioma dela. São questões que a gente faz considerando a pessoa, um ser humano no meio desse processo. Aliás, no centro dele. Sim. E essa é uma abordagem que eu tenho usado nos meus projetos, nos projetos da Transcendemos. A gente sempre coloca as pessoas em primeiro lugar e não fazemos outras perguntas, né, sobre os recursos. Isso a gente vê depois, né? Pessoas sempre em primeiro lugar. E tudo isso te levou a um histórico brilhante de prêmios e nomeações. E assim, eu te confesso que eu separei, pontuei eles aqui. Eu quero que você comente brevemente um a um, porque eu acho que a gente tem que falar. Vamos enaltecer! A gente tem que falar. O primeiro deles é em 2020. Teve o prêmio LGBTQ+ Achievement Award da consultoria McKinsey & Company. Poxa, esse foi um momento bem importante da minha carreira, porque antes eu queria muito trabalhar na McKinsey, sabe? A McKinsey é uma consultoria de negócios bastante renomada internacionalmente, mas eu não acho que era um lugar pra mim também. Acho que eu não sou a pessoa dos números, a pessoa tão técnica assim. Então eu acabei não entrando lá, mas ao mesmo tempo, num segundo momento, a consultoria me reconheceu. E esse reconhecimento foi muito importante enquanto uma chancela de alguém que tem uma autoridade no universo dos negócios. Sim. E que trouxe ali um brilho, né, para aquela pessoa trans que sempre sofreu com os estereótipos de, nossa, é trans, é militante, é trans, não sabe lidar aqui com as dinâmicas do mundo corporativo. Sei sim. Tanto é que recebi esse reconhecimento da consultoria de negócios, né? Então isso me ajudou muito na minha carreira. Eu me lembro que eu fui participar de um congresso, de uma série de palestras, eu não lembro exatamente onde e quem me chamou. Mas havia vários outros palestrantes, várias outras palestrantes. Pessoas muito bem qualificadas, assim, pessoas com doutorado, pós-doutorado, fora do Brasil, etc, etc. E eu me lembro que na apresentação que fizeram dessas pessoas palestrantes, quando foram falar de mim, grifaram essa parte do McKinsey LGBTQ Achievement Award, sabe? Sempre foi algo assim que trouxe um destaque pra mim. Te deu um orgulhinho. Não só o orgulho, mas as pessoas passaram a me levar mais a sério, assim. Isso foi importante. E em 2020 também viraste Top Voice LinkedIn. Isso foi legal. O LinkedIn foi um espaço, assim, que me impulsionou de alguma forma. É uma rede com uma audiência qualificada, assim, disposta a falar de negócios. Outras redes têm sido muito úteis para mim, né? Mas são outros recortes, outras abordagens, outros objetivos. Sim. As pessoas hoje me contratam pelo LinkedIn. Essa especialmente gera negócios, né, pra você, então. Exato, e é curioso. Rentável. É rentável. E é curioso porque eu falo com as pessoas no dia a dia, meu LinkedIn e tal, e as pessoas, nossa, LinkedIn, tem uma linha do tempo no LinkedIn, dá pra criar um post no LinkedIn. Então, eu fico até espantada em como as pessoas às vezes não percebem o potencial de algumas dessas ferramentas, sabe? Eu percebi, mas mesmo assim eu não fiz. Tanta coisa pra escrever lá e não escrevi, né? tudo pau. Mas aos poucos a gente vai Não, conseguir. vou chegar lá. Não, eu nem me atualizei com o TikTok e o Kawaii, mano. Tô velho. Você não tá nessas redes? Tô, eu mas amo. tá meio parado meu TikTok, gente. Ajuda ela, Brasil. Eu acho que eu vou Nossa, fazer mas- um exata clássicos e colocar uns memes clássicos. Mas essas No redes TikTok. vizinhas, eu acho que é até mais difícil, sabe? Você atuar lá, porque o LinkedIn é a rede do trabalhador, né? O LinkedIn é uma rede onde você faz um post por semana e tá tudo bem. E olha só, No né? Eu tô falando... TikTok você tem que ser refém, né? Da dancinha. Sim, se você faz um post por semana no Instagram, eu acho que já é complicado, assim. O algoritmo já te penaliza de alguma forma, um por semana. Você precisa de, sei lá, Demais. um dia sim, um dia não, Os ou... stories quase todo dia. Stories você tem que fazer todo... Aliás, o Instagram você tem que estar todo dia lá. É. Pelo menos nos stories, né? Agora, feed, acho que um dia sim, um dia não. Ideal é uma vez por dia também. Mas agora, pelas boas práticas que eu vejo nas redes vizinhas, né? Cara, falam de 3 posts por dia. Ah.
Eu fico, É meu que Deus. eu A acho pessoa não que- trabalha, né, gente? É, Ela não trabalha, ela passa o É que dia eu acho que fazendo tem uma isso. escolha entre você ser o refém, né? Ser refém dessa máquina e não ser refém, né? Então, óbvio, você tem os ônus e os bônus, né? Mas eu acho que é muito complicado. E eu tenho fugido muito disso. Alô, eu vou contratar pessoas pra fazer, porque eu tenho fugido muito disso. Eu porque- gosto, acho que é importante entender. Eu não alimento, eu tô no ex-Twitter. Ah, não é? Eu tô no TikTok, amo, sei como funciona, conheço as dinâmicas, mas não alimento. Mas eu tô presente, entendeu? O Twitter, por exemplo, eu acho um ambiente extremamente hostil, sabe? Das pessoas assim. Enfim. Mas é que eu acho Sou que mais são low duas. profile, eu acho. São duas realidades possíveis, né? É. Você pode ser CLT, ter seu emprego lá de um horário tal até um horário tal, que muitas vezes não é respeitado também o horário, né? Mas enfim, Uhum. pelo menos ali você não precisa ficar correndo atrás, né? Do job, do freela, do cliente, né? Você trabalha, você tem sua rede social pra fuçar na vida dos outros, de vez em quando postar algumas coisas, tudo bem. Mas agora, quem segue a vida que eu sigo, Precisa estar, né? não é uma opção não estar, né? É, Então, verdade. você tá trabalhando. Eu vi isso até num podcast de um amigo meu, o Michel Alcoforado, que ele falou que você ou tá trabalhando, ou você tá trabalhando pra trabalhar, É né? isso. Porque eu ofereço minha consultoria, né? Faço minhas palestras, etc, etc. Mas quando eu não tô trabalhando com isso, eu tô trabalhando No criando marketing disso. conteúdo. É, exato. Eu tô criando conteúdo lá pra postar no Instagram, no LinkedIn, etc, etc, para as pessoas me conhecerem e me convidarem pra eu trabalhar mais. Né? Então é um ciclo infinito de trabalho. Você sempre tá trabalhando, né? Isso é bastante cruel. Em 2021, você entrou pra lista da Forbes. A Forbes Under 30, que é aquela lista que pega pessoas com menos de 30 anos que são brilhantes. No mundo, né? Mas nesse caso foi do nosso país, Brasil. Uhum. É uma lista maravilhosa. Que chique, né, mano? Ai, achei Não vai dar, que eu incrível. já tô com 41. É, amiga, já Não foi. vai, Nossa, já você não vai pegar nenhum Forbes Under 40. nem vai. Ou igual o Janequine, com uns 60, ele vai chegar lá. É isso, não desiste, amiga. Não desiste. Nossa, eu acho que existe até o Forbes Under 20. Mas, nossa, eu acho muito estranho alguém que faz Eu acho que coisas... tem o Janequine antes dos apareceu. Só a 20, né? Greta, a Greta. O Janequine Greta. foi antes dos 50. Eu já tô envelhecendo o Janequine. Foi antes dos 50. Ele apareceu também numa lista. Não sei qual foi, amiga. Mas uma Vou- coisa vou que me pôr aqui. falaram do Forbes Under 30 é que uma vez que você consegue, você é sempre Under 30. Aham, tá congelada. Congelada. Quer dizer Tem o que a senhora tá 29 congelada, né? Forever. É tipo um Forever 21, só que é um Forever Mas Under eu tive 30. muito tempo 29 também. De INSS. É, eu tô pensando nisso, assim. Aliás, essa é até uma questão que é nova pra mim. Depois da transição de gênero, eu comecei a viver esse envelhecimento de uma outra maneira. É muito mais pesado pra mulher. Ah, com certeza. É, demais. É, essa cobrança. Eu me lembro que eu nem me preocupava com protetor solar, com ruga, com. Mas hoje eu penso, caramba, sabe? 30 anos. Na verdade, eu gosto de pensar que a gente tem que se preocupar com a nossa imagem para também vender o nosso trabalho. Porque as pessoas compram o imagético. Elas compram se você é esse super cérebro, ou seja, você se cuida muito por dentro e por fora. Não precisa estar impecável nem perfeito, segundo regras de terceiros, mas você realmente tá bem, sabe? Com autoconfiança suficiente, porque vamos combinar. Independente da Você idade. pode né? ter as rugas que for, você pode ter o rosto do jeito que for. Se você tem autoconfiança, isso cria um blur, sabe? Isso te dá Um o efeito filtro. Photoshop em qualquer ruga, porque você é autoconfiante, você gosta de si na pele que você habita. Então eu acho que isso também é muito importante. Pele que habita. Gostasse? Gostasse da ref? Eu tenho aqui também, Gabi, em 2022 foste eleita como uma das 50 mulheres de impacto na América Latina pela Bloomberg Linha. É, Bloomberg é uma marca de negócio Sim. também bastante relevante. Então, isso foi algo que trouxe ainda mais
Ainda mais autoridade, assim, pra essa marca pessoal. E eu gosto de falar desses títulos, não só como conquistas individuais, né? Mas Uhum. conquistas coletivas, porque, cara, eu fui a primeira pessoa, né? A primeira pessoa trans nessa lista da Forbes. Na lista da Bloomberg eu não fui muito atrás, mas provavelmente também, né? E eu acho que isso passa uma mensagem pro mundo muito importante, demais. né? Total, Maravilhoso. imagina. Por isso que a gente tá falando disso aqui. É, pra quem tiver, né, sido sequestrado pelo pensamento de, ai, vão ler o currículo dela, temos que ler. Uhum. Temos que ler porque a maioria ainda não alcançou, ainda está a caminho. A maioria, muitos não vão alcançar. Uhum. Então, a gente tem que trazer isso aqui e jogar um holofote gigantesco em cima disso. Eu tô lendo aqui todo. É, porque Eu tô achando o máximo, é juro, acho muito inspiração, legal. né? É, É um inspiração. referencial, A né? gente tá pavimentando, né? Exatamente. Ruas. Alguém tem que vir na frente, entendeu? Pra a roda da carroça não quebrar. É, aqui em São Paulo eu lembro daquela polêmica das ciclofaixas, né? Uhum. Mas por que que a gente vai fazer ciclofaixa se ninguém usa bicicleta? Meu, precisa ter a ciclofaixa para que cada vez mais pessoas usem bicicleta. Exato. Hoje é Exatamente. impensável uma Faria Lima, uma Paulista sem a ciclovia, a ciclofaixa. Vocês conseguem imaginar isso, assim, São Paulo sem Não as consigo. ciclofaixas? Não consigo. E tem também é legal falar que é um caminho de testes, né? E pode dar certo e pode não dar certo, como não deu certo os patinetes. Não deram certo. Exato. Não é? É sobre projetar futuros possíveis, né? Aham. Ai, que bonito! A gente fez uma matéria Passada. exatamente sobre isso, e assim, e eu fico até emocionado, assim, de conseguir ver isso, né? Vivi para ver isso, né? Uhum. Porque exatamente ele vai fazer 10 anos em janeiro, e quando a gente começou a pensar nesse lugar, né, de militância, inclusão e de projetar histórias, né, de pessoas trans de sucesso, ainda não tinham, né, pessoas como você, pessoas como a Erika Hilton, como a Raquel Virginia. Então é muito maravilhoso, né, saber que, tipo, puta, né, deu certo, né, e vai dar certo cada vez mais, né, então é isso, é sobre projetar esses futuros possíveis, e estamos aqui pra ver, né, mano. Estamos pra ver. E não acabou, gente. Temos mais um Vem título aí. aqui. Temos aqui em 2022, ontem. É, Ontem, reconhecida pela consultoria, chama-se, corrija-me se eu falar errado, mas é Llorente Cuenca. entendo que sim. Ou Lick. Vamos colocar LLYC. Llorente Cuenca, como uma das influenciadoras mais relevantes do Brasil em diversidade e inclusão. Fizeram um estudo bem completo, assim, com Big Data, com milhares e milhões de postagens e chegaram a essa conclusão. Que delícia. Que sabor. Que sabor receber um título desse, hein, Gabi? Isso é algo que, assim, demonstra que eu não tô aqui pra brincadeira, né? Uhum, ela não veio a passeio. É, no meu passeio, porque, assim, eu penso sempre no impacto e no alcance. Então, eu tenho minha atuação com as empresas, mas eu tô aqui pra criar conteúdo também. São coisas que a gente tá fazendo até em parceria aqui. Sim. Sim, Exatamente, total. Pode Fresca. Fico muito feliz que esses conteúdos que surgem, inclusive, da nossa parceria, estejam tendo esse impacto aí, né? E falando em impacto, o que as pessoas precisam entender de uma vez por todas sobre o que é ser uma pessoa trans e preta neste país? Eu acho que elas precisam entender que travesti é potência, sabe? Não é bagunça. Não é bagunça, não é algo pejorativo, não é algo negativo, né? Essa diversidade ela precisa ser celebrada Uhum. em algum nível. Tudo bem, a gente tem nossos desafios, nossas dores, mas nossa vida não é só sofrimento também, Exato. né? A gente tem sonhos, a gente tem conquistas também grandiosas, a gente já construiu muita coisa e a gente está construindo muita coisa também. E a gente precisa ter essa noção. Porque se a gente não tem essa noção, a gente cai naquilo que a gente falou antes aqui, de diversidade como caridade, de diversidade, inclusão enquanto um favor. E não é um favor, né? As pessoas precisam reconhecer nossas dores, nossos desafios,
mas também entender que a gente tá vindo pra agregar, que a gente tá vindo pra construir também. Precisam reconhecer também e, por que não se inspirarem na força que é viver a verdade de uma pessoa transexual e travesti nesse país. Exato, exato. As pessoas precisam ter essa sensibilidade e esse conhecimento. Assim, eu te confesso que eu ficaria o dia inteiro aqui falando contigo, mas não tem memória no Drive pra tanto vídeo. Mas eu teria uma última pergunta pra te fazer, que é muito significativa. Nem tão polêmico. Polêmica! Não é tão polêmica, mas ela é bem profunda. Gabriela Augusto, por que não desistir? Nossa, essa é bem profunda. Veja! Por que não desistir? Caramba. É que no nosso caso não é uma opção. Sabe? No nosso caso não é uma opção. Eu não posso esconder quem eu sou. Assim, uma outra pessoa, quando ela vai comprar um sanduíche na loja, ela não precisa falar, oi, tudo bem, eu sou gay e eu quero um número 1. Uhum. A pessoa, ela não precisa falar sobre aquilo sempre. Eu, enquanto uma mulher trans e negra, eu vou comprar o sanduíche, a pessoa vai errar meu pronome, a pessoa vai me lembrar daquilo, sabe? Não é algo que eu posso esquecer, não é algo que eu posso deixar de lado, eu não posso desistir. Porque se eu desisto disso, eu desisto da minha vida, eu desisto de tudo. Acabou o jogo pra mim, Sim. sabe? Então, acho que a gente precisa enfrentar isso de frente. E desistir não é uma opção. Ai, que lindo. Assim, tipo, esse tipo de assunto mexe muito comigo, porque eu amo gente inspiradora. Eu amo gente inspiradora, eu gosto muito de aprender, não pela dor, eu gosto de aprender pelo amor, gosto de aprender com pessoas que realmente são dispostas, são comprometidas. A gente faz um trabalho que é muito difícil, a gente tenta costurar um tecido que a agulha atravessa fácil, mas é difícil manter a linha firme. Então eu acho que eu só quero te agradecer. Mas temos mimos. Temos mimos? Quero saber desses mimos. Mimos da Eclair Moir, Caramba, adorei. nossa amiga Edward Davis. Os meus! Te presenteamos para deixar sua jornada mais doce. Eu já vou abrir. Espero que aqui você agora. goste. Ninguém aguenta, né? Ninguém Aí você põe a aguenta. foto pra A gente pessoa vai não pra sofrer pra todo ver. mundo quer abrir. Tem um durexzinho nas laterais. Tem a trava aqui anti-crianças. Tem, meu amor, que é toda uma segurança. Tem um alarme. Nossa, mas muito obrigada, assim. É um prazer estar aqui com vocês, construindo isso. Deixa eu passar essa caneta aqui e te ajudar. Melhor. Pronto, meu Opa. amor. Ah, yes. Minha amiga, grande amiga minha, Edward Davis, Eclair Moir. Nossa amiga Edward, que pegar o adoça, Ixi. adoça a vida dos nossos convidados. dividir comigo? Não, de jeito nenhum. Inclusive, eu te aconselho a não dividir. Ok, se tiver um amor, tá tudo bem, tá tudo ok. Mas eu sempre recomendo que se coma só, viva essa experiência em sua plenitude. Gabi, muito obrigado, meu amor, de coração. Obrigado. Pelo seu tempo, pelo seu conhecimento, pela sua luta. Muito obrigado por ter vindo aqui com a gente. E deixar esse papo rico e registrado para as próximas gerações, para futuros possíveis. Exato. E reitero aqui o seu espaço no exatamente no Pode Frescar e aonde você quiser estar. A casa é sua. Lugar de mulher em qualquer lugar. Amo. Tá, querida. Um beijo, gente. Até o próximo programa. Gosto. Eu amo quando ela se perde na ficha. Eu amo. A ficha é um beabá. O que foi, Sim. amiga? Onde você tá? Mas É eu aqui, notei ó. também. Eu tô pensando que se eu falta uma coisa. Né? Tudo bem. Great. Voltando. Bora frescar.